Olá amigos da ZN Garage, hoje eu vou mostrar mais um novo clássico para vocês, a BMW Série 3 dos anos 90, aquele carro do empresário bem sucedido daquela época. Motor 6 cilindros, tração traseira, era muita tecnologia no começo dos anos 90, acredite. Se liga aí mais um vídeo aqui da ZN Garage. BMW Série 3, década de 90, quando esse carro chegou ao Brasil, lá no Salão do Automóvel, todo mundo falou, uau, nós temos um carro alemão, o carro por excelência, e de fato esse carro é muito importante para a história da BMW, a BMW E36 Série 3, que naquela década de 90 vendia nada menos que 300 mil unidades por ano. Era um sucesso esse carro, fabricado na Alemanha, com toda a tecnologia alemã, um bom coeficiente aerodinâmico, era sem medo nenhum de errar um três volumes muito bem definido, né? E esse carro era realmente uma visão de futuro para a década de 90. Ah, mas tem um aspecto que é importante sim. Para nós aqui, era carro de rico esse carro aqui na década de 90, mas na Europa, nos Estados Unidos, outros mercados que ela foi vendida, na China, na Ásia, não vendia tanto. Era um carro padrão, era um sedã padrão, mas para nós era carro de luxo. E ela tinha um desenho muito equilibrado, né? A gente tinha aqui as lanternas, né? Não invadiam nada. Ele tinha 3 volumes, tá vendo? De sedã muito bem definidos, as linhas quadradas, mas com uma certa inspiração esportiva, né? Realmente era referência de desenho, de beleza para a época, né? O farol bem integrado, coeficiente 0,32, a grade aqui, que era uma grade bem assim, combinando com o para-choque, diferente de hoje, né? Que eles colocam aquelas grades enormes, tão grandes, parece que a grade é maior que a dianteira do carro, mas tudo bem. Olha como ele é harmônico, né? Na linha, esse recorte aqui, ó, tá vendo? Uma linha aerodinâmica bonita, era sobretudo um carro bonito e com tecnologia. E quem iniciou a comercialização da BMW no Brasil foi logo depois da abertura das importações, bem no comecinho dos anos 90, que era o Grupo Regino. Eles eram concessionários exclusivos da linha BMW e eles começaram, né, o best-seller, para o nosso mercado best-seller, né, era justamente o Série 3, que trazia soluções de tecnologia, de motorização, coisa que não tinha, né? A gente não tinha no Brasil, né? Aqui a gente tinha um porta-malas de mais ou menos 430 litros. Aqui tem uma solução que chama muita atenção, ó. Vou destravar para vocês e mostrar. Destrava aqui, girando, tá vendo? É um parafusinho, e aqui tem uma solução que para nós era algo incrível. Eu não vou mexer muito, né? Aqui abrindo, ó, depois de você tem que desatarrachar aqui, né, abrir, ela tinha uma caixa de ferramentas própria do carro. Até aqui, esse aqui se soltou, se desprendeu, vamos colocar ele de volta aqui, ó. Mas tudo feito na Alemanha, né, muita qualidade, né. Você tinha então um kit de itens principais ali, tá vendo, embutido na tampa do porta-malas, o que era muito legal, além do triângulo, aqueles itens que a gente já conhecia. Outra coisa que ela tinha muito legal era a disqueteira para 6 CDs. A gente está falando do começo da década de 90, isso aqui era só quem tinha muita grana que podia comprar. Fora isso, a solidez do E36, que é um belo de um sedã, né? Outras soluções da época, né? As maçanetas embutidas também eram ali referência para um carro moderno para a época. Alguns ainda tinham um puxador muito saliente, ó. Aqui você tem um sedãzão, não era tanta referência de espaço, mas os carros não eram tão grandes naquela época. Apoio de braço, 2 encostos de cabeça, alto-falantes na traseira, iluminação de cortesia, alça PQP, teto solar. Isso era realmente a visão de futuro daquela época. E vale lembrar que em termos de dimensões, né, ela é um carro grande para nós, né, mas os carros daquela época eram muito menores, né? Santana, Monza, quais eram os sedãs médios daquela época? Ainda existia o Del Rey no comecinho dos anos 90 e a Série 3 era bem maior, era grande para o nosso padrão aqui do Brasil. Essa roda é linda, eu sei que não é original dela, mas caiu muito bem, né? Olha só que roda bonita, grandona, pneus e rodas aqui aro 18, e ela tem também aqui uma capa, né,
para a pinça do freio, e esse carro já tinha freios ABS antitravamento, assim como já tinha airbags também. Por dentro ela vinha também super bem equipada, além dos bancos em couro, e aí já tinha carro nacional que oferecia banco em couro, você tinha banco elétrico, né? Um banco elétrico com botãozão rústico. Você vê, esse carro tem quase 30 anos, né? E tá em excelente estado, ainda tudo, os itens, né, funcionando, para você ver como era a qualidade, né, desses carros. Isso aí ninguém duvida. O painel dela era muito futurista por ser completo. O volante grandão, não tinha ajuste ainda, ó, o volante original dela grandão, identificando que ela já tinha os airbags, né? Vou ligar aqui para vocês verem um pouco do estilo, né? Ela tinha essas saídas aqui de ar-condicionado destacadas do painel, que era uma coisa diferente para a época, né? Vou dar partida aqui. Ela tem esse alerta quando você liga. Olha que delícia. Todas as luzes espia, conta-giros, temperatura. Ela já tinha computador de bordo, que é um dos primeiros carros a oferecer isso. Com a quilometragem, com aviso de inspeção, já existia na linha BMW nessa época. Aqui é a saída de ar. Esse carro está com um rádio aqui mais moderno, né? Mas ele tinha aqui o rádio, a parte inferior do som, com esses gráficos bem típicos da década de 90 também. E o câmbio dela, que era automático, de 5 velocidades. Pra vocês terem ideia, né? Carros nacionais ainda usavam um câmbio antigo de 3 marchas, os automáticos. E esse daqui já era um 5 marchas, né? Colocou no drive, acelera. Aqui também estão os controles de vidro elétrico. Tá vendo que tem o padrão da época, tá vendo? Controles de vidro elétrico. Subir aqui o vidro, que é rápido, por sinal, para um motor já antigo, né? Para um carro antigo. Ele tinha um modo esporte aqui também, tinha o modo neve aqui também, e tinha o modo E, o modo econômico no câmbio também. Fora isso, muito conforto, bastante silêncio, e tem aquele cheirinho de BMW também. Teto solar, ele tinha um teto solar elétrico também, ó. Apertou aqui, teto solar elétrico, claro, não era panorâmico, nem existia isso, mas por ter teto solar, a rigidez que o carro tinha também para permitir isso, era outro ponto de destaque do Série 3. Vocês sabiam que o símbolo da BMW é assim porque ele exemplifica ali uma hélice de um avião girando? Pois é, tem as origens aí desse símbolo da BMW. Braços pantográficos, não tem varetinha, totalmente isolado o cofre do motor, né, com a manta ali para poder não transmitir muito ruído do motor. Aqui é um clássico, 6 cilindros em linha, aspirado, tração traseira, controlado pelo câmbio automático de 5 marchas, né? Esse motor é muito consagrado na linha da BMW, tem as suas questões de manutenção. Esse carro tem uma manutenção, né, frequente para antes de você comprar ter esse cuidado, mas é um clássico da BMW, quase 200 cavalos, né, um bom torque para a época. Esse carro realmente tinha desempenho que nenhum carro do segmento oferecia. Números na época já diziam isso, né, um 0 a 100 na casa de 8 segundos, 7 quilos por cavalo. Era uma relação peso-potência muito boa. O BMW Série 3 era um carro muito moderno naquela época. Precisa entender o contexto da época para entender o quanto esse carro foi importante aqui no Brasil. Esse carro aqui, ele era vendido lá na Regino, né? Eu lembro, comecinho da década de 90, cheguei a ir lá com meus tios, assim, para olhar, né, esses carros, e se falavam em dólares. Esses carros eram vendidos em dólar, né? E naquela época de hiperinflação. Era uma coisa muito louca, né? Quem conseguia, quem tinha dinheiro para comprar esses carros, realmente ganhava dinheiro na vida. Vendia ações de telefone, pedia pagamentos em uísque, né? Comercializava linhas de telefone. As coisas eram caras, a vida era mais difícil nessa época, e realmente esse carro era um carro das pessoas bem-sucedidas. Dá só uma voltinha no Série 3 para vocês conhecerem um pouquinho. Ele é bem silencioso, né? A tração traseira dá um equilíbrio para o carro, não é tração integral, é traseira. Vou até ligar aqui o ar-condicionado dele para vocês verem. Ó, não vão poder sentir, mas olha, é uma sensação muito gostosa de andar com esse carro. Eu já vim com ele até aqui, e uma coisa que dá para você perceber é que esse câmbio de 5 marchas, ele é
é como dirigir um carro moderno. Os nossos carros dessa época, Monza, Santana, Versalhes, eles até receberam um facelift, mas eram câmbios automáticos antigos. Eram ruins mesmo, aumentava muito o consumo, e é por isso que muita gente preferia o manual mesmo. E esses carros importados é que começavam a chegar, geralmente automáticos, né? Porque é a preferência do consumidor lá fora. Esse volantão aqui, você leva um tempinho para se acostumar, mas nos primeiros quilômetros você se acostuma. Olha como é um carro que já tem 30 anos aí de lançamento e ele roda como um carro novo, com silêncio. A suspensão dele também era, né, mais tecnológica do que a que a gente tinha nos nossos carros, e quando você puxa e pede, ele reduz, trabalha bem a marcha e você consegue tirar o máximo de desempenho desse motor aqui. Claro que para quem quer comprar um carro antigo, né, e pensa na manutenção, aqui é um carro que já tem uma eletrônica, né, diferente. Ele não tem controle de tração e estabilidade, mas já tem injeção, tem sensores, então às vezes são coisas que precisam de uma atenção para comprar esse carro aqui. A manutenção dele não é barata, não é igual um carro qualquer da década de 90, porque ele era muito melhor do que os carros da década de 90. E a tecnologia, como vocês sabem, custa dinheiro. Esses modos esportivos, né, da década de 90, eles na verdade só alteram a relação de marcha. Você pisa e ele leva mais tempo para trocar, e o modo econômico ele explora um pouco mais rápido, né, e não explora tanto a troca de marchas, e aí você tem um consumo um pouquinho melhor. A média desse carro de consumo de gasolina é 7,5 na cidade, mais ou menos. E assim, carro espetacular para quem quer entrar no mundo dos clássicos, que é um carro para poder passear. Lógico que para usar todo dia é mais complicado, mas com conforto, com todos os opcionais, direção hidráulica, já tem freio ABS, airbag, toda a segurança dos carros de hoje. Esse carro podia bater até 50 km por hora, nada acontecia. Só que um carro antigo, com classe, né, com outro estilo e outras referências para você curtir. É isso aí, pessoal. Valeu, obrigado. Eu vou continuar meu passeio aqui com a 325i. Valeu, pessoal. Obrigado por acompanhar mais um vídeo da ZN Garage. Siga a ZN Garage aí, ó, no Instagram. Eles estão em todas as redes sociais e aqui no nosso canal. Dá uma moral aí pra gente. Visite os novos clássicos da ZN Garage. Tem mais antigos, menos antigos, esportivos, especiais, tem tudo. É a melhor loja de carros antigos especiais da Zona Norte de São Paulo.